Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Amém? Glórias a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, te louvar por esse momento precioso na tua presença. Que o teu Espírito Santo continue, ó Deus, a falar conosco, como falou no meio do louvor, como falou, ó Deus, através de todas as coisas, como o Senhor tem falado, ó Pai, ó Deus, na nossa caminhada e na nossa jornada cristã, na nossa peregrinação de fé, Senhor. Deus, o Senhor tem ministrado em nossas vidas, ó Deus, o Senhor tem nos tocado, tem nos transformado, e ó Deus, nessa manhã, ó Deus, mais uma vez, nos colocamos diante da tua presença para ouvir a tua palavra, que a tua palavra, ó Deus, com poder e autoridade, possa, Deus, fazer um estrago na nossa vida, possa nos tirar, ó Deus, do comodismo, possa nos chacoalhar, ó Deus, a trabalhar para o Senhor, ó Deus, porque breves são os nossos dias nessa terra, e Deus, nós sabemos que o nosso lugar de descanso, ó Deus, será no céu, mas Deus, nesse lugar, ó Deus, precisamos, ó Deus, viver para Ti, pregar a Tua palavra, anunciar, ó Deus, a tempo e a fora de tempo. Por isso, Senhor, que Teu Espírito Santo possa, Deus, nos tocar, possa tratar, ó Deus, das nossas vidas e das nossas prioridades para a glória do Teu nome. Deus, nós entregamos, Senhor, ó Deus, essa mensagem em Tuas mãos, que o Senhor prepare e trabalhe a cada coração para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor, essa é o desejo, esse é o meu desejo, Senhor. Viver para Ti, andar em Ti, viver, cantar para o Senhor, criar meus filhos, criar a minha família e viver para Ti. Essa tem sido a oração de muitos irmãos. Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Minha vida foi colocada diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho me alcançou, trazendo transformação para a minha vida. Essa tem sido a nossa oração, irmãos. Nós temos visto o cuidado de Deus e a bênção de Deus e a misericórdia de Deus se renovando a cada dia, a cada momento. Mas como será àqueles que ainda nada ouviram? Você consegue lembrar do seu tempo de sequidão? Do seu tempo em que você não conhecia Jesus? Do tempo que você vivia no monturo? É essa a palavra. No momento em que você, jovem, você, homem, mulher, vivia no monturo. Vivia de qualquer forma, andava de qualquer forma, não se importava com o que as pessoas falavam. A princípio, até hoje, nem me preocupo muito. Nós muitas vezes precisamos parar. Existem algumas pessoas, eu respeito quem entende dessa forma, mas muitas vezes as pessoas falam: não, você não tem mais que olhar para trás, para as coisas que passaram. Deixa as coisas que para trás ficaram. Sim, as coisas de sofrimento, todas essas coisas, as amarguras que ficaram, mas aprenda com a lição que você passou lá atrás. Sabe, querido, muitas vezes nós não conseguimos compreender o dia de hoje e não conseguimos ser gratos a Deus pelo dia de hoje. Não existe uma gratidão dentro do nosso coração, porque nós somos muitas vezes ingratos e não olhamos para ver de onde Deus nos tirou. Querido, toda vez que eu começo a buscar a Deus, e ontem nós estávamos falando isso na nossa igreja, e trouxeram uma palavra que eu achei fantástica. Existem alguns momentos na nossa vida que Deus permite umas crises, e não adianta você repreender, bater o pé, mandar amarrar, expulsar. Deus permite algumas crises na nossa vida para nós lembrarmos de onde Ele nos tirou.
Ele permite umas situações na nossa vida para falar: filho, acorda. Não é assim que um pai faz com o filho. O coloca numa crise, ou coloca numa situação que ele vai, de duas uma, ele vai ficar mais revoltado, ou ele vai falar: puxa, pai, eu errei contra o Senhor, me perdoa, pai, me perdoa porque eu estou sofrendo dano agora. E queridos, o que o apóstolo Paulo está falando é mais ou menos isso. Eu quis fazer o inverso. O apóstolo Paulo falou: mas como ouvirão, se não houver quem pregue? E como crerão, se não houver quem ensine? A prerrogativa de Paulo aqui é a seguinte: o evangelho deve ser pregado a toda criatura. É ao lado da nossa casa, é na nossa vizinhança, na nossa igreja, porque essa forma é também uma forma de se pregar o evangelho. Não é apacentar somente ovelhas, não é simplesmente cuidar, arrancar, tratar das feridas, mas é uma maneira de evangelizar. Como o pastor mencionou, é uma maneira de que você traz o ímpio, convida o ímpio senta, ouve da mensagem, Deus fala com ele e ele é transformado pela palavra. Mas como eles ouvirão? Como eles estarão no mesmo sentimento de coração como você está hoje, se eles não ouvirem o evangelho? Nós temos visto que em alguns lugares no Oriente Médio, por não haver um índice muito pequeno de pessoas que estão pregando o evangelho, Jesus tem aparecido em sonhos. Jesus tem trabalhado na vida de muitos muçulmanos em sonhos, e eles têm se convertido ao evangelho. Mas aqui Deus tem colocado pedras vivas. O Senhor tem colocado a mim e a você para ser testemunha real do seu poder e do seu amor. É interessante que quando nós somos alcançados pelo evangelho, algumas prerrogativas da nossa vida mudam. E alguns pensamentos, alguns entendimentos mudam. Fala: poxa, agora eu sou de Jesus, agora eu não posso mais me misturar com o ímpio, agora eu não posso mais andar com o ímpio, agora minha família que é ímpia, que não conhece o Senhor, eu tenho que desprezá-lo, eu tenho que deixá-lo. Mas se você que é sal, só me responda isso, ou responda isso para você mesmo: se você que é sal, eu que sou sal, não fazemos a diferença na vida do ímpio, quem você acha que vai fazer? Se eu e você que fomos chamados por esse evangelho para anunciar a boa nova, não somos essa resposta que o mundo espera, quem vai ser a resposta? Vai esperar que Deus também se apresente a ele por um sonho? Isso pode, Deus pode todas as coisas, mas Deus te usou, Deus salvou você, Deus te trouxe do monturo onde você e eu estávamos, para sermos diferença no dia de hoje. Irmão, se você pudesse ver pelos olhos da fé as pessoas que Deus tem colocado ao teu redor, quando Deus coloca uma pessoa se lamentando do teu lado, não é para você bater e falar: a vida está difícil mesmo, a vida está complicada, fazer o quê? Vou ter que viver dessa forma. Não! Deus colocou essa pessoa se lamentando-se do seu lado, para que você seja o canal de bênção, o canal de Deus na vida dessa pessoa. Que você seja o instrumento de Deus, o instrumento profético para abençoar, abrir a boca e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mas como crerão se não houver quem pregue? Eu estou me resumindo a muitas vezes um trabalho de evangelismo, a um dia a dia, porque afinal de contas o cristão, diferente do que muitos pensam, eu e você não vivemos duas vidas. Uma vida cristã, eclesiástica, e uma vida secular. Vou dar uma boa nova para você: você não tem vida secular, porque aonde você for, você é o embaixador de Cristo, e ali você tem que ser um representante dele. Não tem vida secular para você. No seu trabalho não tem vida secular no seu trabalho. Existe um embaixador de Cristo que está lá, pronto, a tempo e a fora de tempo, para trazer uma palavra que haja esperança no coração de pessoas. Se nós não entendemos a palavra, se a palavra ela não serve para nos cortar, eu fico admirado como nos dias de hoje as pessoas têm pegado as escrituras e tirado delas somente as bênçãos e as promessas. Eu sempre brinco na minha igreja: eu gosto de promessa, na cabeceira da minha cama tem uma caixinha de promessa, isso é bom demais. Mas Lutero uma vez disse o seguinte: a partir do momento em que eu leio as escrituras apenas como algo que pode dar as bênçãos que eu preciso, ela nunca vai ter o efeito que realmente ela foi criada para ter. O efeito das escrituras nós não precisamos ler
ela simplesmente como benesse para nossas vidas. Nós precisamos ler as Escrituras como algo que corta a nossa vida e que nos transforma, que faz diferença na nossa vida que andávamos e agora a nossa nova vida, o nosso linguajar, o nosso andar, o nosso mudar, as prioridades, todas as coisas mudaram na nossa vida. Sabe por quê? Porque como ouvirão se você que é a palavra ambulante, que está andando de um lado para o outro, não faz a diferença? Somos chamados, queridos. Sabe por que Jesus olhou um dia para você e falou: olha, eu te quero, e o amor dele, a graça dele foi tão irresistível, que hoje você confessou a ele como Salvador e hoje você vive para ele? Ele olhou para você não porque ele falou: ai, como ele é bonzinho, nossa, ele é um poço de doçura, eu vou chamar ele porque ele é tão doce. Não, o Senhor olhou para nós, viu a nossa miserabilidade, viu como eram miseráveis e precisamos e carecemos da glória de Deus, e Ele nos trouxe. E quando Ele nos trouxe, Ele nos fez alguém. E é esse alguém transformado, é esse alguém mudado, é esse alguém que recebeu um algo do céu, como o pastor falou, esse amigo de Jesus, que agora quer andar como Jesus anda, que agora quer andar os mesmos passos, trilhar as mesmas coisas. Eu vou falar de algumas coisas aqui hoje a respeito de missões. Eu precisava dessa introdução. Eu precisava, para aqueles que têm no coração o chamado e queimam o chamado, você tem que entender definitivamente que Deus não vai te levar ou não vai te colocar em altos lugares enquanto você não ser fiel aonde Deus tem te colocado agora. Se nas mínimas coisas nós não conseguimos ser fiéis agora, não espere que grandes coisas venham de Deus para a sua vida. Porque afinal de contas, é a colheita, é o plantio e a colheita. Como Deus pode conferir a alguém, como eu posso, precisando de um advogado, vou conferir a minha vida num processo criminal a uma pessoa que malemar sabe conversar com o juiz. Vou pegar qualquer um, defenda eu lá. Sabe, querido, Deus tem procurado nos aprovar. E todas as benesses de Deus na sua vida não é para te estacionar, não é para que esse meio se torne o fim, mas para que esse meio continue sendo ainda um agente motivador para você falar: tudo que eu tenho tido de Deus são cuidados de Deus, eu tenho mais que ser um embaixador do teu nome. Eu tenho que fazer a tempo e a fora de tempo a obra do Senhor. Queridos, quando nós falamos de obra do Senhor, a obra do Senhor ela pode ser de diversas formas na nossa vida. E todas elas têm um único valor. Vai somar um dia como galardão a nós. Esse trabalho maravilhoso que depois que eu adicionei a página da igreja, eu vi que vocês fizeram o trabalho de sopão, isso vai ser acrescentado. Esse lanche na madrugada, esse de trazer a palavra de esperança àquele que sofre, àquele que está na sarjeta. Durante muitos anos da minha vida, eu posso dizer que eu fui criado literalmente nas ruas. O trabalho de missões, o trabalho de missões urbanas, até o primeiro momento que eu estive no ano de 2005, pela primeira vez fazendo um trabalho de missões na Rússia. Toda a minha vida mudou, toda a minha história mudou. O Alex, que foi para lá sozinho em 2005, embora casado, eu sou casado desde 98, com a mesma esposa, graças a Deus. E ela continua bonitona do mesmo jeito, não mudou nada. Eu acho que cada dia que passa fica mais bonita, né? Mas tudo bem. E desde quando eu fui, algo mexeu no meu coração. Porque a primeira vez que eu fui em 2005, eu fui com uma equipe de trabalho que eu me apaixonei. Nós chegamos a pegar menos 32 graus abaixo de zero. E isso não era o top que alguns missionários haviam pego lá era menos 46. A neve chegava a 1,5 m, 1,40 m de uma noite, de uma virada de noite. Aí era todo aquele processo de jogar sal, esperar com que a prefeitura passasse com um trator no meio da rua para tirar a neve, para você começar a fazer alguma coisa. E nós fomos fazendo um trabalho que depois se tornou um documentário chamado Children of Russia, Crianças da Rússia. E o mais interessante disso é que a Rússia ela tem
um número enorme, absurdo de crianças, de moradores de rua. Só que uma coisa é ser morador de rua aqui no Brasil, ou em qualquer país quente. Imagine ser morador de rua, uma criança de rua, com menos a constância lá que é direto o ano, e depois dá esses picos de 40 e alguma coisa, 28 graus abaixo de zero. A Rússia toda, todo o leste europeu, existe aquelas, como se fosse boca de lobo, e embaixo deles roda 2 canos, um cano de água quente e um cano de água fria. As crianças desciam cerca de 2 metros para baixo da terra e elas dormiam em cima desses canos de água quente. Era a única forma delas não morrerem congeladas. E essa agência missionária começou a visitar todos os lugares. Nós abrimos as bocas de lobo e entrava um a um, levando lanche, entregando e falando de Jesus para essas crianças. E eu fiquei chocado. Meu trabalho com criança, eu falei, Deus, eu tenho certeza que o meu trabalho é com criança. Aquele trabalho me marcou muito. Eu não conseguia, embora a minha filha era muito pequenininha ainda, muito nova, mas eu projetava tudo na vida da minha filha. E eu falava, como pode um pai abandonar um filho e ele viver dessa forma? Crianças com pouca roupa, sem comer alguns dias, e esses missionários, que eram verdadeiros anjos do Senhor, que estavam naquele lugar, anunciando a palavra, e mais do que isso, dando pão àquele que tem fome. E esse trabalho eu voltei e impactou a minha vida. Eu me preparei para voltar para lá, para ir embora, as coisas mudaram, me tornei pastor aqui, substituí um pastor, e a minha jornada começou. Mas depois de um tempo eu tive uma oportunidade. Eu estava na outra igreja, e de diversos trabalhos de evangelismo que nós tínhamos feito, Deus tinha me cobrado de algumas coisas, de alguns trabalhos mais ousados. E nós falamos o seguinte, nós vamos então para Cuba levar a Bíblia. Cuba, todo mundo sabe que é um país fechado, não se pode pregar, nem entrar, nem aquele que está dentro pode sair. Nós preparamos um projeto chamado 500 Bíblias, colocamos 500 Bíblias em 3 malas, carregamos essas malas e fomos. Só que para ir, nós sabíamos que se eu chegasse ali, eu já ia ser preso logo no aeroporto. Já não ia ter jeito de entrar com aquelas Bíblias. Aí eu conheci um haitiano, e esse haitiano, ele falou, tem uma forma de você ir para Cuba. Você vai até o Haiti, a gente contrata um barqueiro e o barqueiro atravessa você. Fechou, maravilha. Levantamos os dólares, levantamos os dinheiros, pegamos as malas e fomos para lá. Quando chegamos lá, tudo preparado, numa noite, a gente ia sair pelo outro dia de manhã para chegar à noite. Eu morrendo de medo porque eu não sabia nadar. Um mar banhado de tubarões, indo de uma maneira clandestina. Jornais davam direto que eles atiravam literalmente em barcos que vinham de outras ilhas para Cuba. E eu falei, Senhor, é só a tua graça. Eu não vou nem falar um negócio desse para minha esposa. Aí depois ela descobriu de tudo isso, né? Mas aí o que aconteceu? Mala preparada, todas as coisas, pago. Nós ficamos de embarcar no outro dia. Quando nós chegamos no ponto de embarque, estava a mala jogada ali, com as Bíblias abertas. O barqueiro pegou o dinheiro e foi embora. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer com essas 500 Bíblias? Como eu vou fazer? Aí eu já comecei a pirar. Falei, eu vou pegar um voo daqui mesmo para Cuba. Fui para a embaixada. Falei, eu vou pegar aqui, que seja que Deus quiser. Essas Bíblias vão entrar em Cuba. Peguei essas malas um pouco decepcionado. E esse haitiano amigo meu falou, cara, não fique assim. Nós vamos dar um jeito. E eu estava numa cidade chamada Saint-Marc, no Haiti. Quando nós chegamos nesse lugar, um lugar extremamente pobre. O Haiti, para você ter ideia, é o 3º país mais pobre no mundo e o primeiro das Américas. O primeiro país mais pobre no ranking das Américas. Foi ali que você viu o terremoto, foi ali que você viu que as crianças comiam bolachas de argila com gordura vegetal, com um bicho saía pelo seu umbigo. Era nesse lugar que eles, é uma nação que vive com menos de 35 centavos de dólares por dia. É um país que estudiosos dizem que para voltar a ser um país miserável, vai demorar 40 anos para voltar a ser um país miserável. Você não faz ideia do que era aquilo.
E eu decepcionado com aquilo, com um monte de Bíblia, ele falou para mim o seguinte: vamos esquentar, vamos abaixar aí os ânimos e vamos comigo fazer um trabalho numa prisão aqui no Haiti, depois nós vamos ver o que a gente faz. Eu falei, tudo bem. Ele falou, se quiser levar algumas dessas Bíblias, tem alguns que falam espanhol, porque lá é o crioulo, é um dialeto baseado africano com o francês. Ele falou, leve algumas Bíblias. Eu, tudo bem. Aí quando eu entrei nessa prisão, irmãos, quero que você preste bem atenção nessa história. Quando eu entrei nessa prisão, essa prisão tinha ali pessoas que estavam condenadas a 3 meses, porque fez algum delito pequeno, gente há 30 anos, no mesmo lugar. Era um lugar mais ou menos como esse, dividido em celas, com um corredor no meio, e aí ali uns cadeados desse tamanho, e eles estavam começando naquele dia um projeto de evangelização de presos. Só que eu não sei se você sabe, o Haiti é um país, é o berço do voodoo, da magia negra. E era normal você andar nas ruas do Haiti, você andar naquela prisão e homens com máscara de gesso feito com a mão, e eles usavam uma máscara branca, que era um símbolo de que ele era um sacerdote do voodoo. E toda vez que eu passava na frente de uma cela, eu vinha 2, 3 desses, e eu me apavorava com a ideia. E Deus me encheu de ousadia, eu conversei com o meu tradutor também haitiano, e eu falei, cara, nós vamos, já que é para fazer esse trabalho aqui, nós vamos entrar em cela por cela. Ele falou, você é louco, nós vamos pregar do lado de fora. O haitiano falando. Eu falei, não, nós vamos entrar cela por cela e vamos pregar o evangelho para esse povo. Em resumo, começamos cela por cela. Aquele homem vinha, abria para nós, nos jogava dentro, o diretor, nós caímos à graça do diretor lá, ele nos jogava para dentro e travava aquele cadeado. Na hora que travava, aquele barulho me subia no estômago, irmão. Eu falei, agora é só eu e Deus agora. E esse haitiano maluco. Falei, Senhor, como que vai ser? E conforme nós íamos falando e pregando o evangelho, algumas coisas começaram sobrenaturais a acontecer. No final do dia, em resumo da história, 35 pessoas confessaram a Cristo como Salvador dentro daquela prisão. Mas eu ficou nisso, porque eu cheguei no diretor e falei para o diretor o seguinte: a nossa fé cristã exige muito mais. Como alguns amigos meus presbiterianos falaram, se fosse comigo estava mais fácil. Eu jogava uma aguinha na cabeça e tinha resolvido o problema. Mas você, batista, tem que ir lá. Aí nós tivemos que sair da prisão, compramos uma banheira, levamos a banheira dentro do presídio e batizamos, não 35, mas 38 pessoas, porque 3 sacerdotes do voodoo arrancaram a máscara e desceram o santo batismo das águas. Foi algo, irmãos, que naquele momento... E nós conseguimos filmar tudo isso. Eu tenho tudo isso em áudio, tudo isso em vídeo. A energia acontece 2h30 por dia de energia. Eles amam tanto os brasileiros lá, que quando eles souberam, o único canal de TV que tem em Santo Marcos, quando soube que tinha brasileiro lá, o único canal foi nos visitar lá, e eles filmaram, passaram para a nação haitiana, o batismo dentro de uma prisão. Em um país onde o berço é o voodoo. Quando tudo isso aconteceu, eu falei, ai Deus, eu acho que Cuba vai ficar para uma segunda história. E eu, para ser sincero para você, até hoje não fui para Cuba ainda, irmãos. Tantos anos se passaram. Mas isso me animou muito. Pessoas, aqueles homens arrancando e confessando a Jesus, e aquilo queimou meu coração. E eu falei para ele, cara, vamos voltar amanhã. Cara, amanhã não pode, é uma vez na semana só. Falei, não, fala para ele que eu vou embora e que se podia mais uma vez. E eu estava na gana, irmão, eu estava na sede, eu queria. E aí eles falaram, tudo bem, já que o brasileiro vai embora, vocês podem vir no outro dia. Agora eu quero que você ouça isso. Isso eu postei novamente no meu Facebook e na página da Magic Beans, que é o que eu vou falar para vocês, para que vocês vejam o vídeo, se vocês quiserem, vocês vão entrar lá e vão ver esse vídeo. Chegamos numa cela um pouco maior, tinha vários. E esse cara tinha visto o batismo de um dia anterior. E alguns homens começaram ali a ouvir o evangelho, a pregação do evangelho e a tradução simultânea. E de repente um cara saiu do nada e colocou o dedo na minha cara assim, e falou, esse Deus que você serve é uma fraude, é uma falsa. Eu vi tudo a papagaiada que vocês fizeram ontem. E aquilo me estarreceu, eu fiquei... Porque inclusive nessa cela, na hora que nós entramos, tinha uns sentados na janela, e eles estavam como se fosse um estilete, cortando as coisas dentro da cela, irmãos.
Eu falei, se o Senhor não fosse o meu protetor naquele lugar, eles podiam fazer de mim pecadinho, até alguém chegar, aqueles homens enormes, não tinha sobrado nada de nós. Mas o Senhor, o Espírito Santo me encheu de ousadia, com o mesmo dedo que veio, voltou. Eu falei, você lave a boca para falar do meu Deus. E o haitiano olhou para mim assim, falei, traduza, rapaz. Você não está entendendo? Traduz o que eu estou falando. Falei, você lave a boca para falar do meu Deus, porque você não conhece o meu Deus. E aí ele retrucou falando, o seu Deus fez com que eu estivesse aqui há mais de 4 meses, injustamente, porque eu não fiz nada e eu estou preso aqui. Eu fui acusado de ter sequestrado uma criança e matado uma criança, e eu posso pegar até 10 anos e eu nunca fiz isso. Só que na prisão todo mundo é inocente, né? Você fala, esse cara está com caô para cima de mim, né? Esse cara está de papo furado. Na mesma hora eu senti no coração, eu falei, eu vou orar por você e Deus vai fazer justiça. Não porque Deus deva alguma coisa, mas da maneira que você falou. E se você vai pagar os seus delitos aqui. Mas se você for justo, ainda eu vou receber notícia, mesmo que eu esteja no Brasil, eu vou receber notícia que você vai ser solto. Irmãos, eu fiz essa oração. O cara, ainda com os olhos abertos, meio que incrédulo, terminei essa oração. Na hora que nós estávamos indo para outra pessoa, começou uma gritaria no corredor, chamando, Patrick, Patrick, você está solto. Irmãos, eu tenho foto com esse homem dentro da prisão, e depois nós fizemos uma filmagem dentro. Lá fora, esse homem chorava igual uma criança do lado de fora, e falando o seguinte, eu quero esse Deus, eu vou viver para esse Deus. Naquela noite eu viajava e embarcava para o Brasil, mas depois de tanto tempo de não ver a família, ele foi até a família, e foram juntos para o culto, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, Deus ouviu a oração, irmãos. Deus, a nossa oração é uma oração que transforma. Por isso, pessoas, cristãos que não compreendem o valor da oração, não conseguem ver o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Aquele Deus agiu, porque Deus não é um Deus de injustiça, mas um Deus de justiça, e foi feito justiça na vida desse homem. Imagine a vida mudada desse homem, para sempre. Esse homem vai saber, o nosso Deus é um Deus já. Eu tenho acompanhado nessas minhas viagens, e esse homem continua firme com a sua família, glorificando o nome do Senhor. A questão é, que prisões Deus precisa nos levar? Esse caso, ele era um incrédulo, e Deus entrou com justiça. Você percebe, irmãos, que Deus é maravilhoso. Esse Deus que você serve, que você um dia confessou como Salvador da sua vida, Ele é suficientemente poderoso para mudar toda a sua história, a história da sua casa, da sua família, da sua saúde, toda a sua história. Se você simplesmente crê nele de todo o teu coração. A partir daí eu falei, Deus, eu não saio mais. Alguns têm feito seu plano de aposentadoria. Meu plano de aposentadoria vai ser no Haiti. A partir daí, não parei mais. Antes terremoto, tudo isso antes terremoto. Terremoto, 25 depois de dias do terremoto, eu estava lá. Estavam recolhendo corpos. Para você ter ideia, foi mais de 4 meses para recolher corpos. Nós estávamos lá, trabalhando com crianças. Trabalhando com pessoas que tinham perdido absolutamente tudo. Essa criança, eu estive lutando pelo processo de adoção dela. Ela perdeu todo o seu familiar e sobrou só ela. Mas ela é apenas uma numa multidão. E quando tudo isso aconteceu, eu comecei várias vezes a voltar no Haiti. Meu coração foi tomado para aquele lugar. Agora em outubro era para eu voltar. E eu, por uma série de coisas, não vou conseguir, mas estou indo em dezembro. Meu coração está apertado porque faz parte da minha vida aquele lugar. Aqueles pequenos fazem parte da minha vida. Porque Deus, eu e o Senhor temos uma história de amor naquele lugar. Que não adianta descrições, não existem palavras. A minha esposa e o meu filho de 9 anos foram dessa vez. Eu todo preocupado, será que minha esposa, o marido quer tratar tudo com cuidado. A minha esposa falou, de todos os lugares que eu viajei na minha vida, esse foi o lugar que mais Deus falou comigo, é o lugar que eu quero estar. Sabe, querido, porque existe uma presença de Deus maravilhosa quando você está fazendo a vontade de Deus.
Quando você está fazendo a vontade de Deus, existe uma certeza de que tudo que você fizer, ainda que não corra do jeito que você quer, o Senhor está lá e o seu braço forte é o que nos sustenta. Voltei constantemente. Conheci uma americana chamada April Cooper. É uma texana e ela era responsável por um orfanato. E quando eu fui para lá, eu a conheci, ela chegou e mostrou para mim o orfanato. Mostrou o programa de alimentação e falou para mim: pastor Alex, socorro, porque americanos têm vindo, indo e vindo e não ficam, não param, não tenho ajuda, não tenho nada, e essas crianças não têm um único lugar, porque elas têm para comer, somos nós, somos eu, e mais algumas pessoas que estão lutando por elas. Só como base de índice, irmãos, muitas dessas crianças passam até 3 dias sem comer nada. Nada, sabe, não é um Danone, não é uma besteirinha, não é uma coisa, não é um suco, é nada. Por isso que elas comem e chegam a comer essas bolotas de gordura vegetal e terra. Nós vivemos num país tão, presidente, mas é Deus que está no controle. Se você não crê que Deus que coloca essas autoridades para tratar do povo, eu e você estamos sendo tratados para sermos melhor cristão, porque a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é um dia, a pátria celestial, onde vamos passar toda a eternidade. Aqui não tem recompensa, aqui não é o fim será na glória com o Senhor, com esse Deus poderoso, que mandou o seu Filho para comprar a nós, por um alto preço. Sabe, queridos, quando eu vejo tudo isso, quando eu vejo nós muitas vezes reclamando aqui, eu falo: Deus, nós precisávamos fazer excursão para levar para o Haiti. Que pena que é tão caro, mas muitos. Minha esposa sempre fala: a gente sai daqui do Brasil pronto para ir no Haiti para ajudar e fazer. Quando a gente chega lá, a gente descobre que a gente é ajudado. A gente é ajudado na nossa miserabilidade. A gente é ajudado porque a gente muitas vezes é egoísta. E a gente vê crianças, como o vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. São 3 vídeos, 1 minuto, 1 minuto e 20 e 2. Que se esse vídeo não é banco de imagens, onde você entra no Google e coloca crianças pobres. Essas crianças têm nome, alguns delas têm pais, têm uma história, e são histórias verdadeiras. Essa April fez o convite e falou: pastor, por favor, pastor, eu não consigo mais manter esse orfanato. Essas crianças vão ficar sem comida, são poucas. São 150 na época, mas não tem mais. E tome eu para voltar com isso na cabeça, né? Voltar para a minha igreja cheirosa, bonita, diga-se de passagem, pequena, mas bonita, com um povo bonito, como essa igreja. E eu falei: agora como que eu vou viver com isso, Deus? O Senhor também, né? De imediato eu falei para ele: pode contar comigo, eu não sei como. Nossa igreja não sei como, mas pode contar comigo que essas crianças não vão ficar sem comer. Assumir essa responsabilidade. Portanto, Magic Beans Brasil, nós vamos fazer agora no dia 5 o lançamento desse trabalho. Portanto, não é um trabalho simplesmente que apoiamos. Hoje nós temos 2 trabalhos no Haiti. A Magic Beans Brasil, que é uma organização que tem CNPJ, que tem trabalho, faz esse trabalho humanitário, que leva médico, leva dentista, leva voluntários para fazer trabalho de missões lá, em tempos curtos de 10, 15 dias. Nós vamos 3 vezes por ano lá, março, julho e outubro, e agora dezembro, que nós vamos começar a levar brinquedos para as crianças. Assumimos esse trabalho, e hoje nós temos 2 trabalhos. O primeiro trabalho é um orfanato, que atende hoje, tem ao total 35 pessoas. Tem 31 crianças, acabou de chegar gêmeos que estão com 6 meses. Sabe como que nós pegamos esses gêmeos? Esses gêmeos estavam em uma casa, num lugar muito distante, sem porta, sem janela, no maior índice de pobreza que você possa imaginar. A mãe tinha morrido numa sala do lado, e essa criança faziam 2 dias que estavam chorando, sujas, sem comida, largada no lugar. Ouviram de longe e ligaram para o nosso tutor que cuida das crianças, que mora com as crianças, falou: tem 2 crianças aqui, se quer, senão vai morrer. Ele passou a madrugada inteira, a noite inteira, rodando numa caminhonete velha para buscar as 2 crianças, e trouxe as 2 crianças. Estão lá as 2 crianças conosco. Esse é o orfanato que as crianças moram, estão ali estudando, vivem todo o tempo tutoriadas.
E temos um projeto chamado Feeding Hope, Alimentando Esperança. Esse projeto atende hoje 250 crianças que vão por volta de 10 horas e saem às 5 horas da tarde. Elas têm um café, mais ou menos, e ela tem um arroz e um feijão simples, ou uma polenta com um pouquinho de peixe em cima, ou um arroz e feijão misturado, que é uma comida haitiana, que elas comem. Eu tenho ali hoje 250 crianças que vivem nessa situação, e mais 40 famílias que nós ajudamos, que são pessoas que estão adoentadas, estão de camas, estão a ponto de morte. Nós estamos mantendo essas pessoas, nós estamos fazendo essa ajuda, nós saímos com isso, e isso é todos os dias, com exceção de quarta-feira, que agora eu tenho lutado para apadrinhar essas crianças, para pôr todos os dias, porque estava faltando um dia, mas não é porque nós queríamos, porque nós não conseguimos manter. Eu tenho nesse lugar fechado, no mínimo 30 famílias todos os dias, batendo para mim, e haitiano me ligando ou escrevendo para mim: pastor, tem mais 30, tem mais 50, o que eu faço com eles? Todo dia falando: viu, não tem mais o que fazer, manda embora, eu não posso fazer. Ah, mas tem criança, mas a nação é criança, eles estão morrendo de fome. Eu falei: dá, devido que nós tem, eu tento mandar mais alguma coisa e fazer mais alguma coisa, mas assim tem sido a realidade. Hoje eu falo em casa lá, hoje quando eu oro com os meus filhos, a minha esposa, a minha filha, meu filho, hoje eu não oro mais só pelas nossas 4 refeições, eu oro pelas quase 350 e os mais que Deus certamente vai abençoar e vai fazer com que chegue na vida dessas crianças. Antes de eu finalizar, eu gostaria que colocasse, são apenas três lances de vídeo que eu vou mostrar para vocês, e eu gostaria de que vocês prestassem bem atenção nisso, irmãos. Eles cantam uma cantoria em crioulo. Esse é o projeto Feeding Hope, é um lugar que nós temos todas essas... Será que são todas essas crianças que moram próximas, e elas vão para esse lugar. Pode dar um stop na imagem, por favor. Esses são voluntários brasileiros que estão lá. Se você ver, irmãos, aqui é um lugar pequeno. Quando eu fiz esse contato com a April, ele era apenas uma casinha, debaixo de um sol absurdo, não tinha como cuidar dessas crianças, de colocar. Daí nós chegamos, colocamos umas mesas maiores, e elas vêm de todos os lugares, e elas passam das 10 às 5 nesse lugar, e aí a gente conta histórias bíblicas. Aí quase que 100% dessas crianças já confessaram Jesus como Salvador, e elas vão aí exclusivamente para o estudo da palavra e para comer. Pode soltar. Pode trocar para o outro. Esses são americanos que estão fazendo também, foram lá para fazer. E todas essas são as nossas crianças, irmãos. A comida não é farta. Muitas vezes é um mingau, muitas vezes é uma cenoura ralada com um pouco de um caldo de peixe. Mas coisas que elas não têm. Mas o mais interessante de tudo isso é que você consegue encontrar na criança ainda um sorriso, uma esperança, e é isso que tem nos animado, irmãos. Não é simplesmente a fome que tem abatido, deixado ao ponto de dela se prostrar. Esse é meu filho. Esse é um vídeo que nós não editamos, é da última viagem agora que nós chegamos. Então é um vídeo muito recente. Esses são os 2 projetos de alimentação. Agora eu vou mostrar para vocês o caminho, o percurso até a montanha, que são 2 lugares diferentes, onde é o orfanato. Existem crianças que nunca comeram doce, nunca comeram uma bala, um pedacinho de bolo, alguma coisa doce. E nós fizemos alguns saquinhos com bala, com chicletes, e saímos entregando. Olha lá. Esse é o nosso meio de transporte. É como se fosse uma S10 com esses... Eles chamam tap-tap.
Essa é uma voluntária brasileira. Nós fomos dessa última vez com 5 voluntários. Para você ter ideia, irmãos, nós conseguimos agora, recentemente, abrir um poço. Foram quase 4 meses para abrir um poço. As crianças andavam mais de 2 quilômetros para buscar água para beber. E nós, agora a comunidade lá tem umas 4.000 pessoas. Esse poço que nós abrimos vai atender quase a metade, 2.000 pessoas vai ter água potável para beber agora. E o calor lá, para vocês terem ideia, chega a fazer 46 graus, isso, solzão quente mesmo. 30 e pouco, quase 40 debaixo de árvore. Vai, pastor. Pode ir. Você pode ver as crianças tudo com um balde na mão. Elas descem tudo isso para buscar água lá embaixo. Ale! Ale! Ale, Tá vindo lá de baixo seguindo a gente. já pegou. E nós vamos mostrar a entrada do orfanato. Pedi. Ale. Vini. Savale, Vini, Savale. Savale? Olha, onde você olha, o lado que você olhar, você vê crianças vindo, correndo. É muita criança. E o lugar infelizmente, é tão triste que muitas vezes você está andando para o lugar, você vê crianças no chão, procurando entre as pedras coquinho, alguma coisa para comer. Vini. Quatro? Cat? Mas. Well. Ale. Yeah. Já me gostei desse base aqui, miga. Já que uma boa, ele vai ser. E é só isso, é muito sol. Esse é o nosso orfanato. Esse lugar nós pagamos, para vocês terem ideia, $2.500 por ano para nós podermos ter essas crianças lá. E entre um lugar e outro fica por volta de 45 minutos entre o orfanato e o programa de alimentação. Essas são as nossas crianças. Essa cobertura nós fizemos faz uns 6 meses. Colocamos um playground também lá, porque era tudo sol, as crianças ficavam somente debaixo dessa única sombra que tem dessa árvore. Saudade dessas criancinhas. A maioria dessas são crianças que foram abandonadas ou tiveram seus pais mortos no terremoto. Sempre tem alguma dessas situações. Algumas delas foram tiradas de Porto Príncipe, elas estavam andando na capital. O Edgar, numa dessas nossas idas, porque para você comprar alguma coisa, comprar alguma comida, algum medicamento, alguém ficou doente, ou você vai nas embaixadas de militares, né? Ou você tem que ir até a capital, que dá cerca de 3 horas, e nessas idas e vindas, ele já trouxe algumas crianças, literalmente, que pegou em estado muito ruim, trouxe, tem inclusive as nossas crianças lá, temos crianças com HIV, leucemia, câncer, que estão com dias contados, algumas estão muito mal. Por que, pastor, você está falando de dias contados? Não temos remédio. Teve uma Daphne, ela fez agora aniversário, e ela tem um câncer no umbigo. Você olha aquilo, você vê que é algo, você fala, Senhor, o que dá para fazer? Com coisas saindo dela e não tem condição, correndo. A última viagem da americana, essa que é a minha partner, que trabalha junto comigo lá, que assumiu, ela falou para mim, ela foi agora,
Ela falou: pastor, todo o dinheiro que eu tinha, os $1.500 que eu tinha para manter a comida do projeto, eu gastei com medicamento. Nós vamos ter que ficar 15 dias, porque eu tinha mandado a nossa parte. Ela falou: nós vamos ter que ficar 15 dias, dispensar as crianças, porque não vai ter o que comer, porque eu não tenho mais dinheiro. Ela já pôs carro para vender, já fez um monte de coisa, está correndo em tudo que é lado. Ela falou: eu não sei mais o que fazer. Mobilizamos aqui no Brasil e começamos e conseguimos novamente. Então, irmãos, tem sido um trabalho difícil. Missões é maravilhoso, é glorioso. Quando você vai para a Itália, vai para a Inglaterra, você vai fazer missões nos Estados Unidos. Ainda não é fácil ficar longe da família, mas é fácil, sabe? E aí, mas quando você vai para um lugar desse, onde existe preconceito, muitas vezes eu encontro preconceito de pessoas por serem, já chegaram pessoas a falar para mim, são negros, sabe? E eu aprendi a amar a cada uma daquelas crianças, e não só eu, existem voluntários que estão indo lá, mas muitas vezes sem poder de ação, de fazer. Eles vão uma vez e vão embora e somem. E acabou a dor, parece que todas as coisas se acabam. E fica ainda a perseverança de falar, como Tiago 1,27 fala, que a verdadeira religião não é o que nós muitas vezes conhecemos, mas é ajudar o órfão, a viúva, é dar e ser um bom exemplo. Sabe, então, eu pedi para o pastor Gilson, eu falei: pastor Gilson, nós estamos correndo, estamos fazendo, eu tenho passado em algumas igrejas, né, que tem aberto essa porta de amigos. Por quê? Porque eu preciso apadrinhar crianças. Eu sozinho, ser sincero para você, eu já falei com a minha esposa, já falamos muito a respeito disso. Sozinho chega uma hora que você fala: a gente não consegue, não dá. E eu falei: Deus, eu vou recorrer a pessoas para que possam apadrinhar e ajudar. Para vocês terem ideia, irmãos, muitos de nós, como eu inclusive, que vou receber hoje visita em casa, a gente já sai daqui com a mente, falando: puxa, o que eu vou preparar de comida e tal, isso, aquilo. Muitos de nós vamos e comem no restaurante, vai isso, aquilo, e já vai se preparando, e a gente gasta facinho. Estou dizendo de mim. Mas se você soubesse que com R$70 por mês, você consegue, com R$70 você mantém uma criança, você consegue dar alimento para ela todo mês. Esse café, não estou falando de janta, não estou falando de desperdício, não estou falando de comer muito bem. Estou falando, ela consegue ter um pão e um suco na hora que chegam, e um almoço muito regrado na hora do almoço. Mas conseguimos fazer isso com R$70 por mês para manter essas crianças. E eu tenho muitas delas para padrinhar. Eu estive na igreja, em algumas igrejas, conseguimos até agora 60, mas são 300 e algumas. Mas eu sei que Deus vai fazer. E quando eu falei para o pastor, falei: pastor, eu só queria anunciar, só queria fazer conhecido esse trabalho. Tem o nosso site, www.magicbeans.brasil.com.br e magicbeans.com, que é dos Estados Unidos. Você entra, você vê o trabalho, vê como que nós temos feito. Essas pessoas que vão apadrinhar essas crianças, nós queremos mensalmente mandar um relatório para elas, falar: nós estamos indo viajar, se quer mandar alguma coisa, você quer mandar uma cartinha para a pessoa que você apadrinhou, se quer fazer alguma coisa, se quer falar um oi, quer fazer alguma coisa. Então nós estamos deixando abrindo essa liberdade e convidando, e deixando esse convite para a igreja. Você que quiser, você não precisa de repente dar resposta agora, você pode falar: eu vou pensar, vou conversar com o pastor, ver se o pastor apoia tal coisa, aí eu entro em contato. Não importa, irmãos, mas eu queria que você não descartasse isso, porque, como eu falei, eu não estou falando de banco de imagens, eu não estou falando de crianças que não existem, estou falando de crianças que daqui a alguns meses eu vou estar com elas novamente, e espero passar o resto da minha vida vendo elas, vendo cada uma delas crescendo, se tornando cidadão de bem, pessoas de verdade. Muito obrigado, que Deus abençoe, que nós possamos compreender essa palavra. Se não houver quem pregue, nunca essas pessoas vão ouvir o evangelho. E muitas vezes a pregação do evangelho não precisa ser só em palavras. Um bruxo do Haiti uma vez perguntou para mim: por que você, brasileiro, vem aqui construir banco na igreja? Tem uma igreja haitiana que nós construímos banco. Na porta da igreja um bruxo encostou, aí o meu tradutor correu, veio para ficar perto de mim, porque sabia quem era a pessoa. Ele chegou para mim e falou: viu, por que você vem? Sai do Brasil para vir construir banco para esse povo? Aí eu falei: porque eu me sinto bem fazendo isso.
porque eu tenho entendido que esse é o mandamento de Jesus. E ele saiu sem entender. Porque o que move uma pessoa a sair do seu conforto, do seu carro com ar-condicionado, de largar todas as coisas, e não só exclusividade. Existem milhões de missionários que estão vivendo dessa forma, que abriram mão da sua vida. Eu ainda sou parcial, estou pastoreando uma igreja bonita, cheirosa, e indo e largando e fazendo. Mas tem milhões de missionários que largaram todas as coisas, abriram mão do conforto, sacrificam os seus filhos, porque entendem que a vida nesse lugar é passageiro, e que aquele que vive essa vida como se essa vida fosse tudo, jamais vai conhecer e compreender o que é uma vida eterna com Cristo. Queridos, Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência. Eu sei o que eu passei do horário, me perdoem por isso, mas eu queria pedir para que vocês fizessem essas orações, apresentassem as suas orações por nós, por mim, a minha esposa Gisele, minha filha Rebeca, meu filho Murilo. Apresente nós já temos uma próxima viagem marcada, que vocês acobertem nós de oração, porque como nós falamos, nós cremos no poder da oração. Se você quiser, eu trouxe um banner aí, eu vou deixar lá no fundo. Se você quiser passar, de repente conversar só, saber um pouco mais do projeto, eu vou estar aqui para explicar para você. Amém?